Oi pessoal, continuando a nossa aulinha sobre aceleração, agora a gente vai fazer a classificação do movimento. Então, primeiro de tudo, eu tenho ali uma reta, essa reta vai me indicar a trajetória do meu carrinho. Vamos supor que fosse uma estrada aqui, tá? Então eu vou adotar um referencial para essa reta. Tudo que for para a direita é positivo, tudo que vem ao contrário é negativo. Então, o carrinho está indo no sentido positivo da trajetória. Lembra que a gente já viu isso? Quando ele está indo no sentido positivo da trajetória, como é que a gente classifica o nome desse movimento? Como movimento progressivo. Ó, indo no sentido positivo. As posições estão aumentando. Vamos supor que aqui é posição 0. Então, as posições estão aumentando, o movimento é chamado de progressivo. Eu adotei um referencial positivo para a direita. Poderia ser o contrário? Poderia, mas eu não quero. Eu quero este. O que acontece com o movimento desse carrinho? O carrinho está andando com uma velocidade de 10 e a velocidade passa a ser 70. Então, o que aconteceu com a velocidade? Aumentou. Se a velocidade aumentou é porque alguém acelerou aquele carrinho. Então, eu posso classificar o movimento também desse carrinho como acelerado. Então, sempre que a velocidade estiver aumentando, o movimento é chamado de acelerado. Indo para a direita, o movimento é progressivo. Então, classifiquei de duas formas. Posição aumentando, progressivo. Velocidade aumentando, acelerado. Então, quando eu tenho um movimento progressivo acelerado, a velocidade é positiva e a aceleração também é positiva. Sempre que o resultado que vocês for determinar de um problema tiver velocidade positiva e aceleração positiva, o movimento é chamado de progressivo acelerado. Agora, o segundo exemplo, o B. O carrinho está vindo no sentido contrário, ele não está indo mais para lá. Ele está vindo para cá. Então, o movimento já não é mais progressivo. Era progressivo quando ele estava indo no sentido positivo, agora ele está vindo no sentido contrário, está voltando, ó. Então, aqui é chamado de retrógrado, movimento retrógrado. O que aconteceu com a velocidade? Ela era menos 10 e aumentou para menos 70. Pessoal, esse menos aqui da velocidade é só porque está vindo no sentido contrário, ó. Tá? Mas esse valor aqui é diferente da matemática. Ou seja, o que acontece com a velocidade aqui? Ela está aumentando, de 10 passou a ser 70. O sinal negativo é só estar dizendo que ele está vindo no sentido contrário da trajetória, minha velocidade é negativa. Mas a velocidade do carrinho aqui está aumentando. Se a velocidade está aumentando, como é que é o nome desse movimento? Se a velocidade aumenta, acelerado. Então, ó, ele está vindo no sentido contrário da trajetória. Está vindo para a esquerda, ó. Movimento retrógrado. A velocidade aumentou, acelerado. Movimento retrógrado, acelerado. Esse aqui é o contrário, ó, tá indo para lá. Movimento progressivo, a velocidade também aumentou, acelerado. Sempre que a velocidade aumenta, acelerado. Sempre que o movimento é no sentido da direita, ó, progressivo. Quando ele vem ao contrário, ele é retrógrado. Então, aqui classificamos dois tipos de movimento aqui. O primeiro era progressivo, acelerado. Velocidade positiva, aceleração positiva. O segundo, movimento é chamado de retrógrado acelerado. Velocidade negativa, aceleração também negativa. Agora vamos fazer classificar o B. O C. O próximo exemplo. Então, olha só, o sentido do carrinho. Novamente ele está indo para a direita, ó. Ele está indo para o sentido positivo da trajetória. Se ele está indo para o sentido positivo da trajetória, o movimento é chamado de progressivo. Olha o que acontece com a velocidade. A velocidade era 70, passou a ser 10. Tá? Então, aqui a velocidade continua sendo positiva, porém, o que acontece com a minha aceleração? Pessoal, ele está freando o carrinho. Se ele está freando o carrinho, o movimento é chamado de retardado. Ah, professor, então retardado é quando ele está freando? Sim. Sempre que falar em freando, né, diminuindo ali a velocidade, o movimento é chamado de retardado. Tá bom? Então, novamente, ó, o carrinho indo para a direita. Está indo para a direita, movimento progressivo. A velocidade está diminuindo, de 70 passou a ser 10. O movimento é chamado de retardado, ele está pisando no freio, está freando. Então, sempre que estiver freando, o movimento é chamado de retardado. Velocidade aqui é positiva e a aceleração aqui vai dar negativa porque ele está freando. Agora vamos para D. E última. O carrinho está vindo no sentido contrário, olha só, ele está vindo para a esquerda. Ó. Não é mais progressivo. Como é que a gente chama esse tipo de movimento? Retrógrado, pessoal. Sempre que vem no sentido contrário do que eu botei no referencial, é chamado de retrógrado.
Sempre que vem para a esquerda, eu vou chamar de retrógrado, tá? Porque eu adotei o referencial positivo para a direita. Então, o carrinho está vindo para a esquerda, o movimento é chamado de retrógrado. Agora, quanto à aceleração, como é que eu vou chamar isso? Então, olha o que acontece. A velocidade é menos 70 e passa a ser menos 10. A velocidade eu sei que é negativa. O que acontece com a minha aceleração aqui? Ele não está diminuindo aqui a velocidade, então automaticamente ele está freando. Se ele está freando, como é que é chamado o movimento? Retardado. Então, professor, quando o movimento é chamado de progressivo acelerado, velocidade e aceleração, os dois são positivos. Quando o movimento é chamado de retrógrado acelerado, velocidade negativa e aceleração negativa. Quando o movimento é chamado de progressivo retardado, velocidade positiva e aceleração negativa. Quando o movimento é chamado de retrógrado retardado, velocidade negativa e aceleração positiva. Então, esses sinais aqui da velocidade e da aceleração servem para quê? Quando vocês forem resolver um problema, tá? Vocês resolverem ir lá e obter lá a velocidade negativa, aceleração, sei lá, negativa, vocês já sabem que o movimento é chamado de retrógrado acelerado. Não precisa nem observar que o movimento. Então, isso aqui vai estar lá no material de vocês. Só lembrando novamente, repetindo. Sempre que estiver indo para a direita, no meu referencial positivo, o movimento é progressivo. Sempre que vem para a esquerda, é retrógrado. Ó. Para lá, progressivo. Para cá, retrógrado. Para lá, progressivo. Para cá, retrógrado. Entenderam? Agora, sempre que a velocidade estiver aumentando, ele está acelerando, então o movimento é acelerado. Ó, a velocidade está aumentando, ó, não importa, aqui é só o sinal porque está vindo contrário. Mas a velocidade de 10 passou a ser, de menos 10 passou a ser menos 70. O que acontece? Está acelerado. Aqui, de 70 passou a ser 10. Está freando, retardado. Aqui, de menos 70 passou a ser menos 10. Está freando, retardado. Tá bom? Lembre que esse sinal aqui é porque ele está vindo no sentido contrário, por isso que a velocidade é negativa. Tá, pessoal? Não tem nada a ver lá com a matemática, menos 70 por menos 10. Esquecem isso, tá bom? Então, vocês passam isso aqui para o caderninho de vocês, façam um resuminho lá, isso aqui é importante. Pessoal, mais uma coisinha que eu queria colocar para vocês aqui. Vou apagar isso aqui. Então, sempre que vocês encontrarem a velocidade maior do que zero, é acelerado o movimento. Sempre que a aceleração for menor do que zero, retardado. Sempre que a aceleração for igual a zero, eu tenho um movimento uniforme, que a gente já estudou, né? Porque o movimento uniforme não tem aceleração, é nula, né? E sempre que a aceleração for uma constante, ou seja, sempre que a aceleração tiver o mesmo valor, nunca mudar, tá? É chamado de movimento uniformemente variável. Que a gente não viu ainda, mas a gente vai estudar, tá? Movimento uniformemente variável. Tá bom? Então, estudem o material, assistam a videoaula e o próximo vídeo vai ser uma resolução de exemplos. Obrigada pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.